Oi gente, mais um Remix entrando no ar, eu sou Valesca Luz e hoje a gente vai conversar com a Larissa Ribeiro, uma professora de educação física, uma professora de futebol e também uma atleta, uma atacante. A Larissa, conhecida como a Larigol, ela dá aulas de futebol feminino aqui em Camaquã. Então ela vai contar um pouquinho pra gente dessa história muito bacana e logo mais vocês vão conhecer também algumas das alunas dela. Larissa, conta pra gente como é que começou essa tua interação com o futebol, explica pra audiência quantos anos tu tem e quando tu começou a jogar. Eu tenho 21 anos, eu jogo desde os 6 anos, né? E eu sempre tive o sonho de ser jogadora de futebol, mas, né? Na minha época mesmo é difícil, né? Agora as coisas estão melhorando, mas é difícil, ainda é difícil. Tentei, fiz alguns testes, mas acabei não... Alguns até passei, mas por conta de ser do interior, não tinha estrutura, aí não tive condições de me manter. Aí surgiu o plano B, né, que eu chamo. Eu queria muito dar aula, passar o que eu sabia para outras gurias e, quem sabe, né, lançar elas para o futebol, que agora está um pouco mais fácil. Mas, e aí eu falei com o meu professor da faculdade, o professor Luciano da faculdade. Comentei para ele, ele disse assim, vai, tenta, faz um projeto, leva lá na arena, que o pessoal aqui é muito... Eles estão sempre apoiando bastante. Aí eu acabei criando coragem, meus pais me ajudaram bastante, aí surgiu o projeto da Larigol. Lari, quais foram os times que tu fez teste e como é que foi essa experiência? Eu fiz pro Seleção Gaúcha, que falava na época ali, que virou o Grêmio até, se tornou Grêmio, eu fiz com mais algumas gurias daqui. Fiz para a Seleção Brasileira de Base, que foi um árbitro daqui de Camaquã, o Willer, e até o professor Japa, que me levou. E acabou que não aconteceu, a gente não passou, foi eu e mais duas gurias também. Quantos anos, você lembra? A gente estava com 15, 16 anos, essa era a base. Eu joguei o gauchão também, tive a oportunidade de jogar o gauchão com o time de Arambaré. Que maneiro! Com o Juliano Gage a gente participou do Sub-17 feminino e do adulto por 2 anos também a gente participou. Claro, né, time difícil de montar ali, montado na hora, não treinamos, mas a gente participou pelo menos, foi bem legal a experiência. E hoje, tu treina em algum time específico e como é que é essa tua representatividade também com as outras gurias no esporte? Atualmente agora eu jogo pelo Newcastle, a gente vai jogar areia, a gente joga todos, né, salão, areia, e aí eu jogo aqui na várzea com elas, né, aqui na volta. E eu sempre tento passar para as gurias, até de vez em quando, algumas que eu tenho um pouco mais de proximidade, eu levo para treinar, para ver como é que é jogar. Eu sempre incentivo elas a assistirem os jogos também, na televisão, aqui da volta. E elas gostam bastante também, elas gostam de competir, gostam de, além de estar dentro da quadra, elas gostam de analisar também, que é o que eu gosto muito que as gurias façam, analise fora de quadra também. Como é que começou essa tua história com futebol? Quem é que te inspirou a começar futebol? Como é que é os seus irmãos? O que é que eles fazem e tal? De onde é que saiu esse interesse pelo futebol feminino? O meu irmão, ele é o único que joga na família. Meu irmão, ele sempre brincava, a gente sempre brincava junto. Ele, apesar de ele ser mais velho que eu, tem uma diferença grande, a gente tava sempre brincando, era uma bolinha, a gente tava lá brincando, driblando, sabe? E aí foi que acabei gostando. Meu pai, ele é apaixonado por futebol. Ele inclusive é meu treinador no Newcastle. Que legal essa informação! É colorado, gremista? Colorado, toda a família apaixonada. Sua mãe é colorada? Sim. A família toda apaixonada pelo Inter. E ele é um cara, ele jogava aqui na volta e aí acabou se machucando e não teve mais chance. Aí começou a treinar, treinou meu antigo time também, só que aí não deu muito certo. Agora está retornando para o meu time, agora o atual. E ele também é uma das minhas inspirações, né? Que eu perdi de contato com meu irmão, porque casou e tal. Meu pai me ajudou, meu pai e o meu tio. Inclusive foi o meu primeiro jogo que eu digo aqui na volta, na várzea que a gente região. Chama. Foi o meu tio que me ajudou. Tava eu e o meu pai assistindo um jogo feminino aqui, da equipe do Arsenal, e o meu tio pegou e simplesmente pegou e falou, vai lá, pega minha chuteira e entra que as gurias vão deixar tu treinar. E aí acabei entrando no time. Te vira? Acabei entrando no time, elas gostaram do meu futebol e acabei entrando com 15 anos, aí eu acabei entrando pro Arsenal. Aí joguei Santa Alta, essas coisas.
Ah, que bacana. E conta pra gente um pouquinho da experiência de treinar, inspirar também, incentivar outras gurias a jogar futebol aqui na Arena LVD, porque para quem está em facebook.com/acusticfm, nós saímos do estúdio, invadir aqui o espaço da Lari Go, o espaço onde ela ensina as gurias a jogar futebol. E como é que é para ti essa experiência? Como é que funciona? Quais são os dias de treino? Quantas gurias estão trabalhando contigo hoje? Para mim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, sabe? Por eu, não só por treinar e, né, e dar uma educação, uma disciplina para elas, mas enquadra também, né? A gente sabe que quando a gente está jogando, às vezes a gente perde um pouco do controle e eu sou muito disciplinada por isso. Eu sei que lá fora as minhas meninas estão me olhando e muito do que eu vou fazer, elas vão se espelhar. Legal. Então eu procuro sempre andar na linha certinho para que elas possam também. Às vezes elas saem da linha, eu tenho que estar lá conversando, né? E os treinos aqui é sempre segunda, quarta e sexta, às 14 horas. Sempre nesse horário, mais ou menos, é porque é a idade que eu tenho, é à tarde, mas já tive pela manhã também, só que a procura mais é pela tarde, então eu mantive esse turno das 14 horas. Não que isso não possa ser mudado, né? Com a procura a gente pode fazer também pela manhã, mas por enquanto é segunda, quarta e sexta aqui na Arena, às 14 horas. Quais são as idades das gurias que pretendem jogar? As minhas agora, as que tem aqui, é dos 11 aos 15 anos. Mas eu sempre deixo aberto dos 7 aos 17 anos, que é as categorias que tem do feminino, né? Legal. E quais são tuas inspirações no esporte? Quem são as gurias do futebol feminino que tu admira, que tu dá um joinha? A Marta é a claro, principal. Né? A Marta é a principal, é a que eu mais consegui ver, embora na minha idade não tinha muito futebol feminino, mas uma emissora que dava um espaço bem legal era a Band, né? O Luciano do Vale, ele era um cara que procurava puxar bastante feminino. E sempre no final do ano tinha os jogos, e eram os jogos do Santos, final de Libertadores, o Santos estava sempre, e a Marta estava sempre, né? Era muito conhecida. Mas eu sou uma atacante que sou muito fã de uma zagueira também. Olha aí, quem é? A Érica joga no Corinthians agora, foi da seleção brasileira, ainda é da seleção brasileira. Eu sou muito fã, ela é uma das pessoas que me inspira, porque eu sou uma atacante que eu digo que para te ser completa como jogador de futebol, tu não pode só saber fazer gol, tu tem que saber marcar também, né? E eu sempre busco isso para mim, de aprender a marcar, de aprender a fazer todas as funções em campo. Então ela é uma que me inspira, por ser muito boa lá atrás, né? E ela sabe sair jogando também. É uma pessoa que me inspira muito também. Bom, agora a gente vai conversar com 3 alunas que fazem aula aqui na Lari Go e começaram cedo já no futebol, inclusive elas são muito novas. Por favor, teu nome e tua idade. Meu nome é Xanai e eu tenho 11 anos. 11 anos. Teu nome e tua idade. Meu nome é Andressa, tenho 13 anos. Teu? Meu nome é Karine, eu tenho 13 anos. Conta pra mim, com quantos anos tu começou a jogar futebol se tu só tem 11? Eu acho que eu comecei a gostar de futebol, tinha uns 6 anos, mais ou menos, eu acho. E aí, quem é que te inspirou a jogar futebol? Por que tu começou a praticar esse esporte? Acho que foi por causa da minha mãe. Ela joga futebol? Sim, ela tem um time. E como é que é o treino aqui no Lari Go? Tu gosta de jogar? Qual posição tu joga? Eu gosto muito de jogar, eu faço lateral direito. Já fez bastante gol? Acho que já. É? E o que é que tu pretende ser quando crescer? Eu quero muito ser jogador de futebol, eu acho. Buenas, vamos lá. Com quantos anos tu começou a jogar futebol e por que tu escolheu esse esporte? Assim, eu comecei a apreciar o futebol mais ou menos com 6 anos de idade e jogar, assim, uns 10 por aí. E meu pai sempre estava me incentivando a jogar. Qual posição tu joga? Lateral esquerda. E é boa, tu é boa no esporte. Eu me acho boa, né? Tá certo. Agora tu, por favor, conta pra gente por que tu escolheu o futebol. Eu escolhi futebol porque desde pequenininha eu sempre vi meus irmãos, amigos, tudo jogando. Quantos anos desde pequenininha? Uns 4 anos eu já comecei a gostar de futebol. E o que é que tu pretende fazer assim pro futuro? Estudar educação física? O que é que tu sonha pra ti? Eu sonho ser um jogador de futebol, né? Que legal. Gurias, parabéns então. Adorei conhecer um pouquinho da história de vocês. E a gente fica por aqui então, gente. Obrigada. Até mais. Tchau.